Eu venho aqui trazer para vocês sobre a dor relacional. Essa é uma dor da qual tem atingido pessoas no mundo inteiro. E muito pouco sabemos sobre essa dor relacional. E como ela inicia, né? Ela vem chegando silenciosamente a partir de uma dúvida ou de um medo ou de uma desconfiança. O ser começa a pensar-se negativamente e com essa linha de pensamento, com esse raciocínio, ela vai tecendo um diálogo interno consigo mesmo que trava o seu imaginário. Ele não consegue mais pensar positivo sobre si. E nesse engodo, né, desse não saber, acaba se sentindo traída, porque começa a sentir a dor da ingratidão. E a dor da ingratidão é a maior traição de si mesmo, porque esquece de agradecer. E é isso, as pessoas vão pensando nessa alta imagem, nessa coisa de estar ali, estou sendo enganada ou não, estou sendo traída, porque a partir que eu começo a pensar na ingratidão, consequentemente eu começo a lamentar. Poxa, mas como fizeram isso comigo? Meu Deus, como fizeram isso comigo? Eu amava tanto, não fui suficiente. E essa lamentação, ela vem exatamente de um conteúdo já arquivado no inconsciente. E esse conteúdo é das vivências anteriores, desde a infância, dos medos, da insegurança, e que ele submerge diante de uma situação. Porque assim, a dor relacional ela surge silenciosamente. O fato pensado nem precisa ser real, é só um pensamento que está sendo traída, entra nessa dinâmica da ingratidão e nessa ingratidão começa a lamentar, aonde leva ao travamento do imaginário, que é um diálogo interno, do qual domina muito mais o ser humano, porque a parte interna, ela sabe muito mais do ser do que o próprio ser. Porque se você for pensar, o que está no nosso inconsciente é 95% de tudo da nossa existência. O que está na consciência, que nós temos acesso, que nós sabemos lidar um pouco, é apenas 5%. Então, nessa dor relacional, a gente pode imaginar que esse diálogo interno vai sendo tecido por causa de uma fragilidade do ser humano, uma fragilidade da qual vai cada vez mais formando a sensação de perda. Quando se pensa em algo negativo, sucessivamente vêm as perdas, porque a pessoa acaba entrando em um estado da desconfiança, da insegurança e o medo de ficar sozinho e acaba se isolando, que é contraverso, né? Se você tem medo de ficar sozinho e se isola, automaticamente você fica sozinho mesmo. Isso não tem muito o que fazer, mas o ser humano, ele não consegue perceber porque ele está sendo comandado por esse conteúdo que está lá no inconsciente, aquele conteúdo que está travado, cravado lá no seu inconsciente, e poucas vezes são fagulhas de coisinhas que vêm para a consciência, mas a informação ela não fica correta. E aí nessa solidão, nesse medo de ser traída, nesse medo de ficar sozinho, acaba adoecendo o corpo e a alma. Enquanto que quando se instala essa dor da desconfiança do parceiro ou da parceira, como é prejudicial, causa danos psicológicos, a saúde mental se acaba, porque o raciocínio ele fica só negativo, cria ali uma rede neural mandando estímulos negativos para o cérebro, o corpo não suporta porque ele acaba condensando essas informações, formando-se um ponto de adoecimento, igual o câncer, né, o infarto. Isso é nada mais do que o corpo não suportando as feridas mortais que estão ali, porque os nossos inimigos internos, eles nos deixam de mãos atadas, porque eles mandam e desmandam em nosso ser, porque a lamentação, quando a pessoa fica frágil, começa a se lamentar, é um discurso interno. Ela muitas vezes não revela ao outro, e o outro não tem condições de ajudar por não saber o que está acontecendo.
mas muitas vezes por vergonha, por medo de ficar sozinho, o parceiro, a parceira não revela. O que eu estou dizendo aqui é algo que eu gostaria de ter conhecido no início do meu relacionamento. Veja, eu tenho 34 anos de matrimônio e hoje eu vivo uma vida leve, saudável, feliz, mas nem sempre foi assim. Foi à custa de muita dor e de muito sofrimento que eu aprendi a me blindar da dor relacional, não deixar com que os pensamentos negativos tomassem conta das minhas emoções e me levasse para a parte da sombra da minha vida. Enquanto a pessoa percebe que existe alguma coisa ali negativo entre o relacionamento, é muito forte essa dor, esse sofrimento, e as pessoas não conseguem sair pela fragilidade que se encontram. As pessoas se fragilizam com muita facilidade. O pensamento, ele gera de forma em que a pessoa perde o valor, quebra a identidade, cria-se uma imagem distorcida dos seus comportamentos, das suas atitudes, e esses valores acabam como se a pessoa não tivesse valor algum. E isso, o ser humano, ele vai se sentindo triste, isolado, ingrato, porque as pessoas sofrem por acreditar que a sua felicidade depende do externo, e não é bem assim. A nossa felicidade, somente responsável por ela é o único ser humano. Nenhum ser humano é capaz de fazer o outro feliz. Simplesmente somos felizes por algo interno. Mas o que acontece várias vezes é que não tem um outro modelo relacional, onde os pais sempre separaram, sempre brigaram, sempre desvalorizou as suas parceiras, ou vice-versa, as mulheres desvalorizou os seus maridos, e isso cria-se uma dificuldade muito grande, porque não há como relacionar se no interno desta pessoa ela está realmente deteriorada, porque o que faz a consistência de um ser humano lidar com a situação é quando ela está bem consigo mesmo. Aí não tem problema. Os problemas podem vir, mas não serão atingidos nem o psicológico nem o mental, porque a pessoa vai compreender, porque quando compreende as emoções, isso consegue esse controle, não deixe com que as sensações misturem com as emoções e tome o controle da vida. Mas aí a pessoa consegue fazer isso com muita propriedade. Olha, hoje eu vivo muito bem, sofri muito para aprender, e hoje eu gostaria que as pessoas não sofressem tanto assim, porque não é fácil ter uma vida a dois, mas não confiando, não podendo ter a segurança, não podendo ser essa pessoa que sempre desejou ser. É uma pessoa que está sempre ali na expectativa que algo ruim vai acontecer. E se você aguarda por algo ruim que vai acontecer, vai sim acontecer. Isso não tem dúvida. Todas as vezes em que você fixa um pensamento, seja ele positivo ou negativo, algo daquela natureza vai acontecer sim. A pessoa que é movida pela fragilidade, pela dor da ingratidão, ela não consegue compreender qual é o seu valor, qual é a sua importância dentro do papel vivido, dentro dessa relação.